Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, e dando continuidade ao nosso módulo de palestras, o Livro da Esperança. Hoje o tema da nossa palestra é Compaixão e Socorro. Quem vai ministrar esse tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a nossa amiga Eliane Basilone. A prece inicial e final será feita pela Sônia Matias, vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água será feita pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós possamos fechar os nossos olhos, já nos sintonizarmos junto a Jesus, nos sintonizarmos com os mentores da nossa casa, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, nos sintonizando com essa legião de espíritos vindo do Hospital Alvorada, da Capela do Amor, da Mansão da Paz, esses recantos da espiritualidade superior, que vêm até nós na noite de hoje, para trazer o lenitivo para a nossa alma, trazendo o socorro espiritual no campo da emoção, no campo do pensamento, também no campo físico. Que possamos, desta forma, todos nós, estarmos sintonizados com o Mestre Jesus e com toda essa equipe de paz e amor que nos abraça e nos ampara mais esta noite. Mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga, mentores deste trabalho, nos reunimos aqui nesta casa uma vez mais para compartilharmos conhecimento e amor. Que seja uma noite proveitosa para todos nós. Que assim seja. Boa noite. Sou a Machado, dá para falar? Boa. Tá. Então vamos ver. Tá dando para ouvir? Devo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Se o amor ao próximo... Tudo bem. Se o amor ao próximo... Deu? Vamos? Se o amor ao próximo... Alô? Capítulo 12, item 3, do Evangelho. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Do livro Compaixão, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos diz: compadece-te dos errados. Guarda a certeza de que Deus te permite errar a fim de que reconheças a tua fraqueza e imperfeição. Nem todos os errados possuem consciência do que fazem. Lembra-te dos momentos em que te desequilibrastes sem querer. E hoje, do nosso livro,
É o capítulo Compaixão e Socorro. Eu vou pedir permissão, eu vou lê-lo e depois eu vou fazer as colocações. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência com as nossas ilusões, às quais devemos nos desvencilhar. Em verdade, exultou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante que libertará o vegetal da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Mas, se a compaixão acalenta o mal reconhecido a título de ternura, e converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se em irresponsabilidade fantasiada de carinho. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com nossas feridas e sem louvor para com nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns aos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo cada qual de nós em seu próprio lugar. Assim, se nós nos reportarmos ao Evangelho, no capítulo 11, a parábola do servo mau, ou do mau servo, ele chega ao rei e pede anistia da dívida dele. E o rei o anistia. Ele sai do palácio e, como fala no Evangelho, ele encontra o devedor, agarra-o pelo pescoço e cobra a dívida. E o servo faz exatamente o que ele pediu ao rei, a compaixão, a anistia da dívida. Só que ele não o anistia. Os amigos o vendo, voltam ao rei e falam ao rei o que aconteceu, e o rei não perdoa mais, né, desanistia, se podemos dizer, a dívida dele. E aí o Evangelho fala, né, amar o inimigo, nós vamos estar trabalhando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Se nós nos reportarmos às palavras do Evangelho, em que o servo pega pelo pescoço o devedor, esse pegar pelo pescoço, a gente já está vendo quanto de ódio, de raiva ele está tendo para com o outro. E, no entanto, o rei foi compassivo com ele. Então, assim, e no nosso texto, ele diz que todos nós caímos, que somos passíveis de erros, tanto os nossos afetos quanto os nossos desafetos. E logo no comecinho ele fala que os desafetos a gente consegue ver os defeitos, a gente tem uma antena para ver os defeitos dos desafetos. Agora, dos nossos afetos, a gente passa a mão na cabeça. E se a gente vier aqui para a nossa realidade de hoje, se nós pegarmos o exemplo de 50 km por hora
no trânsito, que o trânsito é um exemplo ótimo para muita coisa das nossas vidas, né? O limite é 50 quilômetros. Se um desafeto ou alguém que não nos seja próximo é multado a 55 quilômetros por hora, a gente vai falar que foi feito certo. Afinal de contas, a lei é essa, a velocidade 55 não são 50 quilômetros. O trânsito tem que ser respeitado, nós temos que cumprir a lei e vamos fazer todas as apologias a favor da pessoa que foi multada. Vindo para nós mesmos, ou os nossos afetos ou afins. Cara, eu fui multada com 55 quilômetros. Pô, que azar, né? 55 quilômetros, por quê? 5 quilômetros de diferença não vai fazer o trânsito, você não vai causar um acidente assim. E nós vamos justificar. E aí é onde entra o que fala o texto, né? Nós não podemos ser coniventes, nós temos que ter a igualdade, porque todos nós somos passíveis de erro. E o Evangelho fala, né? Amar o inimigo, nós estamos trabalhando as nossas virtudes do egoísmo e do orgulho. E tem uma médica que ela se chama Ana Cláudia Quintana, ela é uma geriatra. A mãe dela teve uma doença neurodegenerativa e ficou num leito. E ela fala que as cuidadoras meio que se disputavam quem iria cuidar dela, trocar da comida, porque ela era uma pessoa muito afável. Ela retribuía o que as cuidadoras davam a ela. E isso é uma postura de ausência de orgulho e ausência de egoísmo. Por quê? Quem de nós já não falou ou ouviu: quando eu ficar velha, eu não quero dar trabalho para o outro? Isso é orgulho e egoísmo. Por quê? Porque nós vamos envelhecer, nós vamos precisar do auxílio do outro e nós somos seres sociáveis, a gente não vive independente. E aí, quando a gente fala não quero dar trabalho ao outro, é uma camuflagem do egoísmo. Por quê? Porque se essa pessoa veio até você te cuidar, ela veio como um presente. Ela veio dar o melhor dela a você. E você não está aceitando esse presente. E o orgulho, concordo plenamente que não é fácil. Você vive uma vida inteira autônomo, toma banho, come, se troca, e, de repente, alguém vem te trocar a roupa, te pôr uma fralda, te dar uma comida na boca. Não é fácil. Mas a justiça divina, ela existe. Se nós estamos passando por isso, existe um porquê. E a mãe dela já matou 2 coelhos com uma cajadada, porque ela falava que ela retribuía o afeto, o carinho das pessoas. Então, ela jogava um beijo, ela dava uma palavra de conforto, ela agradecia. E, se nós formos ao texto, é falado do joio e do trigo. Então, nós precisamos parar para pensar que nós temos esse joio, porque nós temos esse orgulho. E quando fala essa palavra, eu não quero dar trabalho ao outro, dá a impressão que a pessoa está querendo ser a mais compassiva possível. E não é verdade. E isso a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque o joio e o trigo, eles são idênticos. Quem for ver a figurinha na internet, você não sabe qual é um e qual é o outro. E a ceifa é Deus quem vai fazer, é falado lá. Mas a nossa ceifa, a gente precisa fazê-la. Por quê? Porque a gente está querendo ir para um planeta... A Terra está indo para um planeta de regeneração, é sabido. Se nós queremos ir com ela, nós temos que trabalhar nossos joios. Nós temos que fazer com que essa compaixão ela exista. E aí, fala que a compaixão tem que ser... Ela é compreensiva e o socorro vem. É uma mão que te levanta, né? E aí você encontra alguém
que fez uma besteira, um erro, que como fala, né, a mensagem, quem de nós não erra, e muitos não estão conscientes desse erro, né? Aí alguém comete um erro e nesse instante ele, percebi que fiz besteira, e vem conversar conosco. Nós podemos tomar alguns caminhos, nós podemos virar para ele e falar uma pergunta absurda. Cara, você está cego, você não viu que isso não ia dar certo? Se ele fez e deu errado, ele não é trouxa. Pode não ter tido a consciência. Em contrapartida, ele pode ter tido a noção, sim, ele fez pensando no caso. Por quê? Porque ele tomou uma ação A que ia ter uma reação B e uma consequência C. Só que ao invés de ser C, foi D. Judas, no Evangelho, ele teve as moedas lá, achando que o quê? Que ele ia salvar Jesus. Jesus seria preso, depois seria solto. E deu totalmente errado. Então, ele foi burro? Teve má fé? Não, não foi. E muitas vezes acontece isso conosco. E a nossa compaixão, primeiro, vamos ouvir essa pessoa. Se nós temos alguma palavra de conforto para falar, falemos. Por quê? Porque nós estando fora da situação, do âmago, do efervescer da situação, vamos dizer que foi um acidente de carro, que teve uma vítima, seja ela fatal ou não, mas teve uma vítima, a pessoa vem desesperada. E nós, estando fora da situação, a gente consegue ver outras possibilidades e consegue dar o socorro, consegue restabelecer a situação. E aí é diferente desse socorro ser passar a mão na cabeça e esconder. Ah, não aconteceu nada. Tira do flagrante ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque é o nosso afeto. Se fosse o desafeto do outro, tudo bem. Então, o socorro ele tem que ser sereno. E quando nós estamos fora da situação, nós somos serenos. Nós temos a coerência de ver os pontos e ajudar. E se não tivermos essa coerência, fiquemos quietos, só ouçamos. E muitas vezes a gente também tem que ter a sensibilidade de saber que essa pessoa ela não está querendo nos ouvir, ela está querendo somente falar, ela está querendo expor, ela está querendo extravasar aquela situação, porque ela está angustiada. Isso é compaixão. Então, essa história de nós sermos os juízes é o nosso joio. Então, vamos parar, prestar atenção, saber quando nós temos o nosso joio, quando nós temos o nosso trigo, e ceifá-lo. Para quê? Para cada vez mais a gente crescer, para cada vez mais nós irmos ao encontro da nossa evolução. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, e assim, a compreensão disso é muito pessoal, é única, vai da maturidade de cada um. Mas se nós começarmos a parar para pensar nas nossas atitudes, nos nossos atos, e vermos que a gente ainda tem muito de egoísmo. Voltando no servo, ele estava com toda a razão do mundo e ele era o filho predileto de Deus? Não, porque o rei, no caso, ali é Deus, né, na metáfora. E ele é melhor que o outro? Não. E nós não somos melhores do que o outro. E o desafeto, ou o inimigo é uma palavra meio pesada, né? Mas o desafeto, quando fala amar esse desafeto, não é no sentido amar como você ama um filho, como você ama um pai. Nós ainda não estamos aqui nessa situação. Mas é o respeito ao outro que não divide a mesma ideia que nós. Então, é não termos a raiva, o ódio, o rancor, a vingança. E não sermos egoístas. Muitos de nós aqui passou por a situação econômica do cruzeiro, do cruzado, em que a gente fazia estoque de óleo, de carne, porque o preço de manhã era um, à tarde era outro. Foi um momento muito egoísta nosso. Por quê? Porque a partir do momento que você mora com a sua família, 2, 3, vocês são 3, 4 pessoas. Um exemplo, você estoca 5, 6, 10 latas de óleo.
vocês não vão usar essas 10 latas de óleo em um mês, você vai usar muito mais tempo. Independente do tempo que vai usar, é a quantidade. Se você tem mais para você está tirando de alguém, essa conta não fecha. E a gente não vive na escassez. Deus não nos faz ficar nessa escassez. E esse momento que a gente viveu dessa escassez foi um momento muito egoísta. Tirando toda a situação econômica, só um exemplo para a gente ponderar. Então, assim, se você pode ter um, para que você vai ter dois? Porque o outro vai fazer falta para o outro. Essa compaixão. E, assim, muitas vezes essa compaixão não é diretamente de mim para você, de você para você. É do outro lado do mundo. Ou, o exemplo agora, mais do que nunca, o Rio Grande do Sul. Nós estamos tendo isso. E, assim, a gente vê que essas catástrofes, elas são falta de compaixão. Sem entrar no mérito, mas o dinheiro não bem gasto ou não bem aplicado faz isso. Agora, todos nós, pelo menos a maioria, está vendo que os repórteres que estão dando ênfase na preservação ambiental, eles estão sendo atacados. Por quê? Pelo egoísmo, pela ganância, desmatar florestas para pôr, seja lá o que for, e trazer dinheiro. E o dinheiro vai trazer vida, o dinheiro vai trazer comida, o dinheiro vai recuperar a nossa estiagem e chuva, né? Nós estamos em maio, hoje nós estamos com o quê? 30 graus de temperatura, nós não deveríamos ter isso. É a mudança climática. E quem está fazendo essa mudança climática? O planeta tem 2 milhões de anos. E a gente, em 2000, está fazendo o quê? Isso não é ser complacente, isso é ser egoísta. E ser complacente é se colocar no lugar do outro. E foi o que Cristo fez. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, você não vai fazer ao outro o que você não quer que faça com você. Que foi mais ou menos o que a Vilma falou semana passada também. As coisas se intermediam. O limiar de uma coisa e outra é muito sutil. E essa sutileza a gente tem que ter em mente. Por quê? Porque se nós queremos nos rever em regeneração, no planeta em regeneração, nós temos que nos melhorar agora. O momento é esse, é agora da gente fazer o nosso joio ir embora e florescer o trigo e deixar o joio dos outros e tudo mais a encargo da justiça divina, não nós sermos os juízes. Vamos ser os nossos juízes, que quanto melhor nós formos, melhor vai ser essa plantação. Só para finalizar, teve eu não sei se foi um agricultor brasileiro, mas teve uma competição, alguma coisa assim, e ele ganhou pela melhor semente, né? E como é que ele tinha a melhor semente? Porque ele doava as melhores sementes aos outros plantadores. Então, assim, se você doa o melhor de você, a gente colhe em 10, em 100, em 30, de 1 para 30, 1 para 50, 1 para 100. Então, dando o nosso melhor, a gente vai fazer o melhor para o outro. E realmente, agora, para finalizar, que me veio à mente, tem uma historinha em que é uma história oriental. Então, é um rei, ele vai fazer uma palestra e manda todos os súditos subirem ao morro. E é no fim da noite. Então, todo mundo vai com as lamparinas. E os mais ricos estão com aquelas lamparinas mais iluminadas, poderosas e tudo mais. E tem uma senhora que está com uma lamparina pequenininha e é ridicularizada. O que essa lamparina está fazendo aqui? Vai iluminar o quê? No meio do caminho tem uma nevasca. E nessa nevasca, as lamparinas são queimadas. O vento apaga. E ela protege com o corpo aquela fagulha. E é dessa fagulha que todos reacendem as lamparinas. Então, assim, a bondade, quanto mais ela se divide, mais ela se multiplica. Então, quanto mais nós formos compassivos conosco, nós seremos com os outros. E aí, se Deus quiser, a gente se vê na regeneração. Obrigada pela atenção. Que Deus ilumine nossas mentes, faça luz à nossa razão e ilumine nosso caminho. Muito obrigada.
Desta forma, então, com o nosso salão já todo envolvido por essa atmosfera de paz, de serenidade, aonde as equipes dos soldados romanos de Marcos Vinícius circundam todo o nosso salão, formando assim essa cúpula protetora, energética, que vai recaindo sobre cada um de nós como feixes de luz. E dessa forma, os médiuns já vão se colocando numa postura de captação dessas energias que saem dessa cúpula, do teto dessa cúpula, e vão sendo depositadas de maneira muito harmoniosa nas mãos de cada um dos médiuns nesse instante. E assim, unidos com toda essa equipe espiritual de médicos, educadores, religiosos, nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhada toda a nossa ligação com a espiritualidade superior, a nossa ligação com os nossos mentores espirituais, nos ajudando também a nos ligarmos conosco mesmo, com a nossa essência divina, com a nossa parte crística que habita em cada um de nós. E essa energia, nesse instante, ela vai descendo e se encontra no centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde a equipe de psiquistas hindus, ligadas ao Dr. Monroe, vai trabalhando intensamente a nossa casa mental, os nossos pensamentos, vai formando toda uma cúpula fluídica, energética ao redor da nossa cabeça, envolvendo desde a região dos nossos olhos até o bulbo, na parte posterior, e vai assim trazendo harmonia ao nosso pensar, vai trazendo também uma inspiração salutar, fortalecendo todos nós num pensar positivo, otimista, vai envolvendo os nossos olhos, abrindo os nossos olhos espirituais para as oportunidades que a vida nos dá, enxergando o bom, o belo. E essa energia salutar vai sendo direcionada agora para o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso aparelho respiratório vai sendo trabalhado nesse instante, fazendo com que o nosso ato de inspirar e expirar vai ficando cadenciado, mais harmônico, e nós vamos sentindo uma leveza envolver o nosso tórax, energizando assim toda essa região do aparelho respiratório e também trabalhando em conjunto a nossa faculdade da fala, trabalhando as nossas cordas vocais, nos incentivando a um falar positivo, a um falar que emane palavras de amor, de perdão, de alto amor, de alto perdão também. E essa energia vai sendo direcionada no centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração,
aonde essa energia num tom róseo vai envolvendo todo o nosso peito, e ali somos abraçados de maneira muito afetuosa pelas irmãs de caridade, que trazem junto do seu coração toda a energia amorosa na qual temos a necessidade. E o nosso coração vai absorvendo essa energia, nós vamos sentindo as nossas emoções, o nosso campo emocional ficando mais sutil, mais leve, vamos sentindo a fé sendo expandida dentro de nós, a confiança em Deus nosso Pai, na sua providência divina. E essa energia vai descendo até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde ali as equipes médicas ligadas ao Dr. Maurício Silveira, assim como as equipes de pretos velhos ligados à Vovoca, vão trabalhando toda a região do nosso abdômen, fazendo uma asepsia intensa no nosso aparelho gastrointestinal, fazendo uma renovação dessas energias, depositando ali de maneira muito amorosa medicações espirituais salutares que vão fortalecendo toda esta região. E essa energia agora é direcionada ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço, aonde ali energias muito sutis, trabalhadas pelas equipes de geneticistas, vão fortalecendo o nosso sistema imunológico, o nosso sistema linfático, o nosso sistema hematológico, todos os nossos sistemas ligados à defesa do nosso corpo físico, assim como também ligados à defesa espiritual, sendo toda essa energia redistribuída através da corrente sanguínea, fortalecendo todo esse sistema de defesa. E essa energia vai descendo e vai indo até o centro de força genésico, na altura do nosso ventre, aonde ali todo o nosso aparelho genésico é trabalhado, com as equipes da doutora Carmen Braga, ligados à ginecologia, à urologia, vão trabalhando toda a saúde desta região, assim como também trabalhando as energias co-criadoras que ali existem, fortalecendo e nos ajudando a direcionar essas energias para a criação do amor, do belo, do bem, para a prática da caridade, principalmente da caridade moral. E essa energia vai descendo e vai agora localizada no centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde toda a nossa coluna nesse instante é trabalhada, e ali também vai sendo ministrada essas energias que vão trabalhando em nós os sentimentos da humildade, da mansidão perante a vida, vão fortalecendo uma postura de maior confiança em nós mesmos, na providência divina, pois somos todos nós capazes de superarmos toda e qualquer situação, adversidade que venhamos a enfrentar. E toda essa energia nesse instante vai circundando todo o nosso ser, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, nos envolvendo nesse campo energético de muito amor.
E aproveitando o ensejo deste momento, vamos nos ligando aos caravaneiros fraternos e mentalizar assim o nosso lar. Vamos abrindo as portas, as janelas, vamos deixando que essa luz, num tom dourado, possa iluminar todo o nosso lar, envolver todos aqueles que vivem, que comungam conosco do lar, renovando as energias, renovando ali os pensamentos, as atitudes, trazendo um clima de harmonia, de entendimento e de fraternidade. Aproveitando esse ensejo, vamos mentalizando também os nossos locais de trabalho, aonde passamos ali uma boa parte do nosso tempo, que essa mesma luz dourada também vai envolvendo todo este local, este ambiente, envolvendo os nossos companheiros na tarefa diária, trazendo ali também toda uma atmosfera de harmonia, de respeito, de cooperação e também de entendimento. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante nos liguemos aos nossos queridos mentores, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Juarez, Doutor Campos Vergal, que possam nesse instante nos fortalecer neste momento, trabalhar em nós a nossa confiança, o nosso bom ânimo, para que assim possamos também superar este momento que é temporário e que possamos também retirar os aprendizados necessários para o nosso crescimento espiritual. E ainda ligados com essas equipes dos caravaneiros, mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que nesse instante tem necessidade dessas energias de amor, que as equipes dos caravaneiros possam envolvê-la nesse instante em toda essa atmosfera de amor, de bem-querência e de paz. O mesmo pedimos pelos nomes colocados nas urnas dos desencarnados, aqueles irmãos e irmãs que retornaram à verdadeira vida, à pátria espiritual, que também possam receber nesse instante todas essas energias de amor, todas essas energias de paz, e assim desejamos que novas oportunidades de trabalho dentro desse processo evolutivo possam aparecer para a conquista da verdadeira felicidade. E assim vamos retornando com o nosso pensamento até o nosso salão, agradecidos que estamos por todos esses mentores amigos que nos auxiliam, que nos ajudam, e mais uma vez pedimos assim ao nosso querido e amado Mestre Jesus, pedimos mais uma vez por todos nós, que possamos, Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos, encontrarmos as forças necessárias para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Que jamais, Mestre amigo, nos falte a fé, que jamais nos falte a confiança em Deus nosso Pai, pois sabemos que independentemente do momento em que vivemos, seja ele um momento bom, seja ele um momento desafiador, que saibamos que todos nós sempre somos abençoados com a misericórdia divina, com o amor e com a paz do nosso Pai. E dando continuidade
ao nosso trabalho, vamos acompanhando a nossa amiga Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Obrigada. Vamos então, companheiros, nos alinhar às equipes da clareira do Hospital Alvorada. Esses irmãos pretos velhos, caboclos, índios, fitoterapeutas, que vão recolhendo da natureza tudo que ela tem de melhor. Folhas, raízes, cascas de árvores, o pólen das flores, essa água que jorra da cachoeira límpida e forma esse riacho de água pura e cristalina. Tudo isso é sintetizado nos laboratórios do Hospital Alvorada, pelos químicos, físicos, farmacêuticos e biólogos, e são transformados em medicação. Então, nesse instante, vamos mentalizar a nossa garrafinha de água, ou o nosso filtro, a nossa jarra que ficou lá na geladeira, e vamos mentalizar o que mais precisamos. Qual o medicamento que nós mais precisamos nesse instante? E é este medicamento que vai ser misturado a esta água, transformando-a num poderoso elixir. Esse elixir vai potencializar qualquer tratamento físico que nós estejamos fazendo e vai potencializar o nosso equilíbrio bio, psíquico e espiritual, porque assim equilibrados possamos continuar a nossa jornada. A sugestão da espiritualidade é que nós possamos ingerir essas águas, esses remédios, logo cedinho pela manhã, que seja a primeira coisa que a gente coloque na boca em jejum, para nos fortalecer ao longo de todo o dia. E que nós possamos fazer isso precedidos de um pensamento positivo, um pensamento de fé, um pensamento de esperança, uma prece de agradecimento a esse Mestre Jesus, que tudo providencia para que a gente tenha condições de continuar a nossa jornada, seja ela qual for. Que assim seja. Então, depois de tanto encontro hoje com os nossos mentores mais próximos de nós, com a espiritualidade amiga nos envolvendo, os mentores desse trabalho, cuidando tão bem de todos. Nós agradecemos por esta oportunidade tão única de cura, de conhecimento. Agradecemos a Jesus, acima de tudo, por estarmos aqui irmanados nesta casa. E que nós tenhamos uma semana leve e iluminada. Que assim seja. Pessoal, 2 recados que eu vou passar para vocês para encerrar o nosso trabalho. A nossa casa está realizando a Noite da Pizza, é um evento que a nossa casa está realizando. Vai ser no dia 25 de maio, a partir das 20 horas, no Espaço Jardino Tatuapé. Fica aqui na rua Padre Estevão Pernet, número 276. Então, os convites, eles estão à venda na nossa livraria. Então, vai ter pizza sabor marguerita, calabresa, essa hora falar de comida é complicado. Portuguesa, atum, tem que falar com profissionalismo, né? Atum com mussarela e a sobremesa sorvete, tá? Tem música ao vivo também, espaço kids, enfim. É todo um evento que a nossa casa está fazendo no dia 25 de maio, a partir das 20 horas. Então, os convites estão ali na livraria. E também
como é de prática, a gente sempre relembra a necessidade de realizarmos o nosso Evangelho no lar, principalmente nos momentos em que nós vivemos, que são momentos desafiadores, e a gente precisa muitas vezes ter um tempo para que a gente possa se reencontrar, se reconectar conosco, com a nossa essência divina. E o instrumento melhor para isso é o Evangelho no lar. É aquele período da semana, aquele dia da semana, horário fixo da semana, em que a gente tira no máximo 30 minutos, para que a gente possa fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho, fazer uma reflexão breve e fazermos assim uma vibração pelo nosso lar. E assim, conforme a gente vai realizando o Evangelho no lar, a partir do momento que a gente vai adquirindo este hábito, nós vamos ficando mais confiantes para enfrentarmos as situações do nosso dia a dia, vamos trabalhando também o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio psíquico, físico também, mas acima de tudo espiritual. Então é aquele momento que os nossos mentores se unem a nós para que a gente possa receber todos os lenitivos do mais alto. E quando nós estamos mais equilibrados, consequentemente a gente consegue contaminar do bom sentido aqueles também que nos circundam, tá bom? Então, um ótimo final de semana a todos e nos vemos na semana que vem. Muita paz.